Ouça o vento da folhagem, veja a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus. E o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus. E o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Ouça o vento na folhagem, a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus. E o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus. E o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando
levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. Aprendo a ser forte como o sol. Em nome da mãe, aprendo os encantos de um manual. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, Pai, Filho, irmão celeste, ó Mestre. Aprendo a ser forte como o sol. em nome da mãe, aprendo os encantos de um manual. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, Pai, Filho, irmão celeste, ó Mestre. Sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. A grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá no céu. Tu que pensas, amas, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela a cintilar.
nas janelas do infinito. Estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo. É tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo. É tão terno e é tão cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar. Bom dia, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, onde sempre apresentamos as nossas reuniões. Eu sou a Ana Maria, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. E hoje, em nossa reunião, teremos o estudo do Livro dos Espíritos através da nossa companheira Priscila Catalão. A Priscila vai fazer a prece inicial e vai trazer reflexões acerca das questões 695 a 701, que fala da lei de reprodução, e os itens que ela vai refletir serão sobre o celibato e casamento e poligamia. Em seguida,
a Vera Gonçalves vai fazer a prece final e trazer reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a nós mesmos, e ela vai refletir sobre os itens 14 e 15, que fala sobre a caridade para com os criminosos e deve-se expor a vida por um malfeitor, é um questionamento de Kardec. Que possamos aproveitar, né, todas essas reflexões de hoje, né, e lembrando que durante a explanação é importante que a gente preste atenção a tudo que as nossas companheiras Priscila e Vera trarão através do estudo, né, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando a todos que, além da nossa reunião de domingo, nós temos ainda uma reunião às quintas-feiras, às 14h30, e ainda às sextas-feiras, às 20 horas. Em todas essas reuniões, nós estudamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos ainda reuniões de fluidoterapia, que são reuniões dedicadas a todos aqueles que estão enfermos. E elas acontecem sempre às terças-feiras, às 19h30, e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã, onde todos poderão se utilizar do chat para colocar o nome daqueles companheiros que estão enfermos. E a prece da saudade, sempre realizada às quintas-feiras, às 19h30, que são essas preces, né, são endereçadas aos nossos queridos que já voltaram à pátria espiritual, onde também poderemos colocar o nome dos nossos amores no chat para a prece, tá? Lembrando também que em todas as reuniões nós temos a atenção das nossas recepcionistas, que estão atentas, né, sempre a todos os questionamentos daqueles que queiram tirar qualquer tipo de dúvida, né? Então, que possamos aproveitar esses estudos de hoje e, ao final da reunião, aproveitar ainda o GEAL, que é aquele grupo de evangelização infantil trazido sempre com tanto carinho pelas evangelizadoras, com histórias, né, com temas bem apropriados para a nossa criançada, né? Elas adoram as músicas, as histórias e o conteúdo da doutrina, que é importante, né, para a evangelização infantil. Então, não perca. Que tenhamos uma manhã de estudos bastante proveitosa, que possamos acompanhar a nossa reunião através do canal do YouTube e que todos tenham um domingo de paz, um domingo de muita esperança em nossos corações, nesse momento que ainda estamos passando, mas com certeza confiamos nesse Pai tão bondoso, amoroso, né? Que está sempre atento, que está sempre nos dando a fé, a força e essa esperança tão necessárias para seguirmos. Que Deus nos abençoe e nos envolva com o seu imenso amor. Que assim seja. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na cruz. Ele salvou a muitos, e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus, capítulo 27, versículo 42. Sim, ele redimira a muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade,
Para quem se exaltara tanto? Para quem atingir o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei? A queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue no madeiro, e ressurgia, à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Vamos elevar nossos pensamentos nessa manhã de domingo, elevá-los ao mais alto e agradecermos do fundo dos nossos corações pela oportunidade de aprendizado que esta encarnação tem nos ofertado, pelas várias oportunidades de aprendizado e mais ainda pelos inúmeros privilégios que temos em vida, que são a prova viva da benevolência divina. Vamos agradecer ao fato de que nunca estamos sozinhos, de que os nossos corações estão indubitavelmente e eternamente ligados pelos laços de amor àqueles a quem devotamos nossa afeição, pois os laços de amor são indestrutíveis. E mesmo que nos encontremos em momentos de dor e que a gente sinta lá no fundo da nossa alma que a gente tá sozinho, que o nosso coração possa se lembrar da paternidade divina e do fato de que Deus não nos abandona em nenhum momento das nossas vidas. Muitas vezes o mundo vai fazer a gente acreditar que está tudo perdido, mas Deus olha por nós. E a nossa família, tanto aquela que está aqui nessa encarnação com a gente, quanto a nossa família espiritual, ela nunca vai nos abandonar. Queremos também pedir que na manhã deste domingo possamos ter sabedoria para absorver o que será falado aqui sobre a palavra do Cristo, sobre os ensinamentos divinos, e que essa sabedoria se transforme em
prática nas nossas vidas. Que consigamos sempre ser a melhor versão de nós mesmos que podemos. Obrigada, Senhor. Obrigada, coordenação espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Olá, bom dia. Eu sou Priscila Catalão. Eu sou evangelizadora da Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, aqui da casa, além de expositora da reunião pública de domingo. E então, queria fazer um convite para começo de conversa a você, jovem, que de repente está assistindo a nossa reunião pública de hoje, ou aos pais que têm filhos jovens, que venham conhecer a nossa mocidade. A gente está se encontrando remotamente, ou seja, nenhum perigo, não tem aglomeração, e a gente se encontra todos os sábados, de 3 às 5 da tarde. Para começar, eu gostaria também de dizer que é uma grande honra e uma grande felicidade estar aqui conversando sobre o Livro dos Espíritos com vocês hoje. Hoje a gente vai fazer as questões 695, quer dizer, da questão 695 até a questão 701. Então, vamos lá. Na questão 695, Kardec coloca o seguinte questionamento em relação a casamento e celibato, como vocês viram no primeiro slide. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Ao que os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então, o que Kardec trouxe aqui para a gente? Ele trouxe a dúvida a respeito do casamento. Será que uma união, que se propõe ser uma união até o fim da vida de dois seres, seria uma lei contrária à natureza, uma lei contrária às leis divinas? E os espíritos respondem que não, que na realidade o casamento constitui um progresso para nós. E aí eu trouxe um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente ler, para a gente entender um pouquinho melhor o que os espíritos querem falar, o que eles querem dizer com essa questão de o casamento ser um progresso para a humanidade. Lá no Evangelho eles dizem assim: mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Esse comecinho desse trechinho já é muito legal, porque os espíritos vêm dizer para a gente que, além da nossa união material de corpos e da união em relação à lei humana, né, existe uma lei divina que não muda, que vai reger, que deve reger as conjugações amorosas, que é a lei do amor. E quando dois seres se juntam por amor verdadeiro, eles não estão juntos apenas pelos laços materiais, mas também pelos laços de alma, e eles estão juntos num objetivo só, que seria o de criar uma família, né? E aí, com isso, e ajustando, ressignificando laços, ajustando, aparando arestas com espíritos com quem a gente tem que aparar arestas, com quem a gente tem que espiar certas coisas, enfim, progredindo juntos, né? E aí os espíritos continuam. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Quer dizer, no mundo em que a gente vive, na sociedade em que a gente vive, as pessoas sempre se casam por amor? E eles mesmos respondem: absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido.
O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Esse trechinho está no capítulo 22, que se chama Não Separei o que Deus juntou, e é do item 1. E aí os espíritos, nesse finalzinho, estão dizendo que, muitas vezes, aos olhos da sociedade, aquele casal que tem muitas riquezas materiais, que através do casamento alcançou uma certa estabilidade material, é considerado um casal sem problemas, é considerado um casal feliz, quando na realidade o que a gente tem que prestar atenção realmente é se esse casal está unido pela lei do amor, né? E não só por conveniência financeira. E aí, na questão 696, o Kardec traz: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E os espíritos dizem: seria uma regressão à vida dos animais. Mais claro, impossível, né, gente? Ao que Kardec continua, né? O Kardec comenta essa resposta. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes. Então, no começo, ele vem dizer que a gente, por natureza, a gente procura se unir, né, a outras pessoas. O casamento mesmo formal, do jeito que a gente conhece hoje em dia, começou como uma questão puramente econômica, né? As famílias abastadas, que tinham muitas posses, elas resolviam que seus filhos deveriam se juntar para proteger essas riquezas. Então, conforme a gente foi evoluindo e percebendo que essas uniões às vezes davam super certo, né, e eram boas para a gente foi modificando essa Constituição e, enfim, chegamos ao que a gente vê na sociedade ocidental hoje em dia, né? Existem outras, como bem Kardec coloca, existem outras condições em relação ao casamento, mas como a gente vê na nossa sociedade latino-americana ocidental, casamento geralmente ele se dá por um laço afetivo entre dois seres. E aí, na 697, ele traz: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade... Eita, desculpa, gente, vou ler de novo. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Ou seja, dizer que quem casou é para sempre, não importa o que aconteça naquele casamento, naquela relação, não permitir o divórcio é uma lei natural, divina, ou é uma lei humana? E aí os espíritos respondem: é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. E aí vale lembrar que o Livro dos Espíritos é datado lá em 1857, né, gente? Então, assim, a gente tem que sempre ter isso em mente. Naquela época, divórcio era algo impensado. Pouquíssimas pessoas se separavam dos seus cônjuges. Hoje em dia, a gente já tem leis que permitem o divórcio, que protegem as pessoas que querem se divorciar de parceiros abusivos. Leis que dão amparo àqueles que não têm como se manter sem um parceiro. Enfim, ou seja, as nossas leis humanas também já progrediram em relação a isso. Como bem dizem os espíritos, a indissolubilidade do casamento é apenas uma lei humana. E aí, no Vida e Sexo, que foi psicografado pelo Chico Xavier e é de autoria do Espírito Emmanuel, o Emmanuel nos traz um trecho onde ele explica por que existe essa necessidade do divórcio, né? Se a gente fala que o casamento deve ser uma relação, uma junção de espíritos afins que se amam e que têm afeto uns pelos outros, por que então existe a necessidade do divórcio às vezes? E aí o Emmanuel traz: acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa
e efeito. E inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos do homem para a regulação das trocas sexuais que lhe dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas. O aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existe no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Então, olha só, gente. O próprio Emmanuel e também o Espírito Bezerra de Menezes já trouxeram para a gente, em outras obras, o fato de que nós todos, espíritos imperfeitos, nesse mundo de provas e expiações, temos desajustes sexuais. Somos portadores de questões no âmbito da sexualidade. Então, devido a essas questões que a gente traz conosco em várias encarnações, muitas vezes nos colocamos, se não nessa encarnação, em outras, em relações que não eram tão boas para nós, não eram tão saudáveis. E contraímos débitos com outros espíritos. Então, a separação, ela se dá muitas vezes porque nós nos colocamos, através da nossa imprevidência, através da nossa luxúria, em relações que não éramos para estar, com pessoas que não vão nos dar o que o nosso coração necessita. Daí que vem, muitas vezes, a necessidade do divórcio. E ele ainda salienta ali no final que todas as conjugações afetivas que existem nesse mundo têm razões kármicas. Então, se a gente ainda está imaturo, se a gente não se conhece, se a gente não busca entrar em contato com nós mesmos, no nosso âmago, saber quais são as nossas imperfeições, entender quem nós somos, muitas vezes a gente prefere desistir de uma relação do que trabalhar as nossas próprias imperfeições. Ou, muitas vezes, a gente precisa desistir de uma relação porque o outro não está disposto a trabalhar, a se entender e a ceder e a estar naquela relação com a gente. Então, não há nada de condenável no divórcio quando a gente percebe que a gente precisa de outras coisas, que os nossos corações eles não estão sendo satisfeitos naquela relação, mas de forma madura. Não de forma a colecionar relações em busca sempre do afã da paixão do começo da relação, porque isso é ilusório, né? O amor maduro, um amor que sobrevive ao teste do tempo, ele vai estar sempre se modificando. E ouso dizer aqui que quanto mais maduro o amor é, mais bonito e mais satisfatório para os nossos corações e para as nossas almas. E aí chegamos à pergunta 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Ou seja, aquelas pessoas que não praticam sexo por vontade própria, elas são perfeitas? Elas têm mérito em não se relacionarem sexualmente com outra? E aí os espíritos respondem: não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Bem taxativos ali, né, gente? Opa, passei demais. É interessante a gente pensar que muitas vezes a gente olha para uma pessoa que escolheu o celibato e pensa que ela é muito forte por estar abdicando do sexo, né? E, no entanto, às vezes essa pessoa só tem medo, né, de se abrir, de estar vulnerável com o outro, de estabelecer uma conexão. Então, acredito que por isso que os espíritos trazem essa questão do egoísmo atrelada ao celibato para alguns outros espíritos, né? E aí vamos a 699. Na 699, Kardec faz a seguinte pergunta: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem
de modo mais completo ao serviço da humanidade? Então, ali o Kardec está perguntando sobre aquelas pessoas que decidem não ter relações sexuais para que elas possam ter total disponibilidade para suas missões, né? O serviço em prol do outro. E aí me vem à cabeça uma figura que tem tocado muito meu coração ultimamente, que é o padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, como padre, é celibatário. E olha o trabalho que ele faz em prol do outro. Olha o quanto ele se doa, o quanto ele se dá. A gente pode dizer que o padre Júlio Lancelotti é egoísta só porque ele não faz sexo? Só porque ele optou por ser celibatário? Claro que não. Nesse caso, os espíritos trazem a seguinte resposta: isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, figuras como Padre Júlio Lancelotti, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, dentre outros que optaram pelo celibato, eles não são egoístas. Na realidade, eles são muito altruístas. E aí Kardec comenta: não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Ou seja, o que ele está trazendo aí? Não é possível que o sexo, enquanto criação divina, seja algo mal, seja algo ruim para a gente. Então, não tem nenhum mérito quando o homem se priva do sexo só por egoísmo. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Ficou bem claro, né, gente? Chegamos, então, a uma nova temática. A temática da poligamia. Temática polêmica, né? A gente sabe que a poligamia ainda é legal em vários países ao redor do mundo, principalmente no Oriente Médio, e que a poligamia também aborda hoje em dia um grande campo de debate entre as gerações mais jovens, que têm debatido muito a respeito do poliamor, do amor livre, de outras formas de se relacionar que não sejam monogâmicas, né? Então, o que será que o Livro dos Espíritos traz para a gente em relação a esse tema tão polêmico? Vamos ver. Na pergunta 700, o Kardec traz assim, gente: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Então, o fato de que existe mais ou menos o mesmo número de homens e mulheres constitui indício que a gente deve estar junto, né, uns dos outros, que a gente deve formar casais pares, né, em dois, não em outras constituições. E os espíritos respondem: sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Então não existe o acaso, né? Não é por um acaso que existe esse tipo de igualdade numérica mesmo, né? Entre os gêneros. E aí, nessa 701, que é a nossa última pergunta, o Kardec coloca: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? E o que será que os espíritos responderam aqui, né, gente? Será que os espíritos são time poligamia ou time monogamia? Eu já sei a resposta, mas eu vou dividir com vocês também. Os espíritos dizem que a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E aí, gente, eu acho muito importante frisar que quando a gente fala sobre a doutrina espírita em respeito à poligamia, enquanto um retrocesso, e a monogamia enquanto progresso para a humanidade, a gente não quer se colocar aqui num perfil de moralistas. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer apenas mostrar que ainda existem muitos gatilhos
para nós, espíritos imperfeitos, em relação à sensualidade. A gente não sabe o quão fundo a gente pode ir a respeito da sensualidade, dos desvios do sexo, do uso do sexo de forma que seja ruim para nós mesmos. Então, cabe a nós procurarmos relações onde a gente vai estabelecer laços realmente frutíferos uns para os outros, onde vai haver respeito, onde vai haver caridade um com o outro, onde vai haver generosidade e onde a gente possa ser quem nós somos, de maneira que a gente consiga sempre estar se conhecendo um pouco mais, descobrindo um pouco mais sobre as nossas próprias sombras, mas ainda assim tendo um apoio legal, sabe? Um sistema de suporte no nosso parceiro, na nossa parceira. Então, não é uma questão de ser moralista, é uma questão de pensar no que a gente quer para o nosso futuro enquanto espíritos imortais. O que a gente quer levar? A gente quer levar dessa vida uma herança de uma vida desregrada, muito promíscua, onde a gente não trabalhou nenhum dos nossos problemas, a gente só se afundou mais neles, ou a gente quer levar com a gente uma vida onde a gente foi a melhor versão de nós que a gente poderia ter sido. E aí o Kardec comenta: se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, devera ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Bem claro aí pra gente, né? Qual é o posicionamento dos espíritos, qual é o posicionamento de Kardec a respeito da poligamia. E aí, no Vida e Sexo, o Emmanuel traz assim pra gente: através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo. Fatigado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações ativas. Atento a isso, identifica na criatura que se lhe afina com os propósitos e aspirações o parceiro ou a parceira ideais para a comunhão sexual, suscetível de lhe granjear o preciso equilíbrio e capaz de lhe revitalizar as forças com que se põe no encalço do trabalho imprescindível à própria evolução. Em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem precisa herança na viagem para a sublimação definitiva, entendendo-se, porém, que criatura alguma, no plano da razão, se utilizará dela nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe der. Isso está no capítulo 5, chamado Energia Sexual, do livro Vida e Sexo, que é de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier e autoria do Espírito Emmanuel. Então, o Emmanuel deixa ali bem claro que a poligamia, muitas vezes nós passamos por várias encarnações onde fomos poligâmicos, e essa constituição de relacionamento, na realidade, só nos fez mergulhar mais ainda na delinquência, no desespero, nas nossas questões que temos que trabalhar ainda, enquanto quando a gente realmente opta pela monogamia, a gente vai sintonizar com aqueles que também vão compartilhar propósitos e princípios de vida com a gente. A gente vai em busca de alguém que seja afim, né, em termos de pensamento, em termos de valores, com o que a gente gosta, com o que a gente pensa, com o que a gente valoriza e defende na vida, né? Outra coisa que ele coloca é a grande importância da energia sexual, que é energia divina. E quando a gente esbanja essa energia indiscriminadamente, a gente está roubando de Deus, né? Na realidade é isso. E, assim, gente, eu queria terminar esse estudo dando obrigada a vocês pela atenção que vocês me deram hoje e dizendo que todo mundo merece afeto.
a nossa necessidade de afeto é uma necessidade básica do ser humano, do espírito. A gente meio que é programada assim, neurologicamente para buscar conexão uns com os outros. Então, que a gente sempre busque se conhecer, se amar, se dar esse amor que a gente quer receber, para que a gente possa ter amor para dar para o outro e para que a gente possa sempre sintonizar com espíritos que esposam os mesmos princípios que a gente. E assim, de fato, estabelecer conjugações afetivas, relações amorosas que sejam saudáveis. Não vão ser perfeitas, porque perfeição não existe, mas vão ser saudáveis e vão contribuir para a nossa evolução. É isso, gente. Muito obrigada. Tenham um bom domingo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Bom dia, eu sou Vera Lúcia e hoje nós vamos terminar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a nós mesmos, nos itens 14 e 15, caridade para com os criminosos, instrução dos espíritos de Elisabeth de France, que foi irmã do rei Luís XVI, e Robert de Lamennais, que foi um padre e um filósofo francês. Caridade para com os criminosos. Diz o Evangelho: deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, desde que se arrependam e não tornem a errar. Assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a lei divina. Pensai, pois, que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Jesus disse aos apóstolos: vós sereis reconhecidos por muitos se amarem. E esse vós diz respeito a nós também, a nós todos que aprendemos com Jesus que o amor é a principal mola do mundo. Amar é entender as diferenças, é praticar a indulgência e perdoar sempre, como Jesus ensinou. Amar não é reparar se o outro tem merecimento. Não me compete julgar ao outro, saber se ele deve ou não ser perdoado. Como diz o texto, pode ser que, para Deus, sejamos mais culpados pelos nossos erros do que aqueles a quem criticamos. Porque nós já sabemos o que Deus espera de nós. Não é isso? Vamos continuar. E Elizabeth diz assim: não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis sem cessar. Quem não? Quem de nós pode dizer que não precisa de indulgência? Quem?
Não julgue, porque quando nós aplicamos um julgamento, será usado para nós o mesmo julgamento, a mesma severidade. E nós sempre precisaremos de indulgência, porque nós escorregamos, levantamos, tropeçamos, continuamos e sempre estamos a pedir a Deus que nos perdoe, que nos ajude, que nos dê força. Então, algumas ações que nós praticamos e que julgamos leves, comuns, uma falta à toa, aos olhos de Deus, elas podem ser erros graves. Por quê? Porque às vezes com os nossos erros prejudicamos alguém. A verdadeira caridade, diz Elizabeth, não consiste na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste na benevolência constante para com o vosso próximo. Muitas criaturas não necessitam da sua esmola, mas elas necessitam de uma palavra de amor, de uma consolação, de um encorajamento. Às vezes, basta uma palavra de encorajamento. Jesus ensinou benevolência para com todos, indulgência para com os que erram e perdão para qualquer ofensa. Lembra que Jesus ensinou a Pedro quantas vezes perdoar? 70 vezes, 7 vezes. E isso, a benevolência, a indulgência e o perdão, nós também queremos para nós. É isso que sempre estamos em busca no nosso convívio com o próximo. Outro slide, por favor. Paulo de Tarso, o nosso querido Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, ele ensina, nos incitou a desenvolvermos 3 virtudes que são fundamentais: a fé, a esperança e a caridade. Mas ele disse que o mais importante de todas essas era a caridade. Olha só. Não julgar é o primeiro ato de caridade que a gente pode fazer. E temos que ter em mente que caridade não é esmola. Às vezes, como disse antes, o indivíduo não precisa da nossa esmola. Ela não precisa que a gente dê um dinheiro ou que modifique a situação dele. Ele precisa de compreensão. E essa compreensão também é caridade, porque caridade é doação. Tudo que a gente para e tem a intenção de repassar ao próximo é uma doação. Doação que eu posso fazer pelo meu trabalho. Eu posso doar o meu trabalho se é isso que o outro está precisando, se é isso que a instituição está precisando, se é isso que o meu parente está precisando. Eu posso doar a minha palavra, uma palavra que oriente. Quantas vezes a gente conversando, numa conversa informal, a gente orienta, abre, desperta uma ideia no próximo, mostra um caminho, só conversando. Eu posso fazer uma doação do olhar. E o olhar fala tantas coisas. A gente sabe quando a pessoa olha para a gente com aquele olhar de compreensão, de cumplicidade, aquele olhar compreensivo
da nossa situação, da situação que está presentemente incomodando. E o olhar de cumplicidade não é a cumplicidade de cair no mesmo erro, de ser cúmplice do erro. A cumplicidade de entender, de acatar o errado, não o erro. Porque o errado tem conserto, tem reforma. Não é isso? A doação de um sorriso também é muito bom quando a pessoa olha para nós e dá um sorriso que conforta, que aquece o nosso coração. É um sorriso que às vezes ameniza uma situação. É um conforto que a gente nota na face do outro. Ou a doação de um pensamento. Um pensamento repleto de boas vibrações, o pensamento vai longe. O pensamento alcança regiões infinitas. O pensamento construtivo, cheio de boas vibrações, de boas intenções, o pensamento chega. Ele chega porque ele é levado, auxiliado pelos espíritos, pelo nosso anjo de guarda, pelo anjo de guarda da pessoa a quem a gente quer auxiliar. E esse pensamento é transportado e gera um conforto, mesmo que a pessoa não saiba que você está pensando nela. E se eu não posso fazer nenhum desses tipos de doação, eu posso doar a oração. A oração é silenciosa, é minha. A oração vai interceder junto a quem pode auxiliar. Não sou eu que estou auxiliando, mas eu vou pedir aos espíritos de luz que eles orientem, que eles socorram, que eles deem alívio àqueles que estão precisando. Viu? Quanta coisa a gente pode realizar só com a intenção da caridade. Por isso que Paulo de Tarso disse que a caridade é a virtude dessas três, a mais importante. O próximo, por favor. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Quando os homens forem levados a praticar a verdadeira lei de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, pois todos os espíritos impuros que não estiverem nessa prática serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Ele diz que os criminosos, que os grandes criminosos podem nos servir de ensinamento. O mau exemplo também nos ensina. A gente aprende as coisas boas com os bons. E a gente aprende a não fazer as coisas más com os maus exemplos. Aprendemos a não praticar. Isso eu não quero para mim. Isso eu não vou incorporar ao meu conhecimento. Então, eles servem de ensinamento para nós. Tudo serve de ensinamento para nós. É preciso aprender a retirar a lição dos fatos. E hoje, diz a nossa irmã Elizabeth, hoje nós devemos a esses criminosos, a esses que estão burlando as leis, o socorro das nossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Pensai no vosso modelo, que é Jesus, diz ela. Que Jesus diria se visse um criminoso ao seu lado? E ele viu muitos. Certamente Jesus haveria de considerá-lo um doente e lhe estenderia a mão
porque foi assim que ele fez. Em todo o seu messianato, Jesus não perguntou àqueles que estavam perto dele se eram bons ou maus, se praticavam a bondade ou a maldade. Ele simplesmente agia em favor daquele que estava necessitado. Então, se nós nos deparamos com uma situação difícil dessa, é claro, nós não somos Jesus, não temos nem o poder, nem a condição de agir como ele agia. Mas nós podemos ser alunos dele, nos esforçando por aplicar no nosso dia, nas nossas situações, os ensinos que ele deixou para nós. Não é assim? Tomara que a gente consiga vivenciar tudo aquilo que está nos evangelhos, do comportamento de Jesus, dos ensinamentos de Jesus para nós. Bom dia, com certeza. Próximo slide, por favor. Deus, esse nosso querido Deus, Pai de misericórdia, ele permite a todos nós inúmeras oportunidades. Só com a nossa reencarnação, com a oportunidade de reencarnarmos, já é uma misericórdia absoluta. Só quem erra sabe. Quando alguém diz assim, não se preocupe, pode refazer o seu erro, é um alívio. Saber que a gente vai ter condição de fazer diferente, de fazer melhor, de fazer o certo, é um alívio. Então, Deus nos dá a oportunidade de nos conscientizarmos dos nossos erros. Essa conscientização é saber que errou. Não saber só, eu sei que eu errei, mas é admitir o erro. Porque nós conhecemos a lei. Se nós conhecemos a lei divina e o que ela espera de nós, nós sabemos exatamente quando erramos, por que erramos, como erramos, com quem erramos. Isso é a conscientização. É o primeiro passo. É o primeiro passo concedido a nós para fazer diferente. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? A gente diz assim, você errou, sabe que errou, sabe como errou, aonde errou, sabe o que é que tem que fazer para mudar essa situação? E se a gente provocar neles o hábito da conscientização. O segundo passo é o arrependimento. Arrependimento sincero. Não vale arrependimento da boca para fora. É um arrependimento no pensamento, na palavra e nas ações. O arrependimento, primeiro ele é um auto-perdão. Porque se eu não me perdoar pelo tropeção, pela queda, pelo erro que eu cometi, eu não vou poder consertar. Eu vou ficar presa numa gaiola de culpa. E isso não é bom. Então, o arrependimento pelo erro é primordial. Porque nós, nesse arrependimento, nós nos reconhecemos pessoas falíveis. E nós somos pessoas falíveis. Falimos, nos arrependemos, vamos agir. É o prosseguimento. Agir para transformar em nós e nas nossas atitudes. Aí vem o terceiro passo, que é a remissão. Remissão é resgate. A remissão é eu resgatar a dívida, é eu resgatar aquilo em que eu fui mal, em que eu procedi mal. E essa remissão, ela pode vir de formas diferentes.
ela pode vir como uma expiação. Também a remissão à expiação. Por quê? É comigo mesmo. A expiação, ela pode ser feita agora, nessa mesma encarnação, porque eu me conscientizei, porque eu me arrependi, eu posso partir para uma remissão, para consertar, para corrigir o meu erro. E eu posso também, ela pode também vir depois. Numa programação, você tem às vezes as expiações e com certeza as provações. Em seguida vem a reparação. Essa é infalível, essa não vai deixar de acontecer. Por quê? Como nós falamos antes, provavelmente nós prejudicamos alguém com os nossos atos. Então temos que reparar, temos que corrigir, temos que consertar, temos que acertar o passo. Essa reparação é aprovação. Provação é correção do erro. É para verificar se nós verdadeiramente já aprendemos as nossas atitudes, aquilo que nós precisamos fazer para não cairmos novamente no prejuízo nosso e do outro, para não mais causarmos mal a ninguém. É a lei de ação e reação representada aí. Ou lei de causa e consequência, que dá no mesmo. Essa lei nos esclarece perfeitamente quando nós entendemos que a toda ação corresponde uma reação e tudo aquilo que demos causa vai ter uma consequência para nós, para o outro e para nós. Nós vamos compreender que nós não somos vítimas. Nós não podemos dizer, por que eu? Por que comigo? Eu não mereço. Não era para ser assim. Porque nós não somos vítimas. Nós somos devedores em resgate das nossas faltas. Nós somos devedores da lei. Fizemos errado. Descumprimos o trato com Deus, e o trato com Deus é o cumprimento da lei. Temos que remir, temos que aceitar as consequências das nossas faltas. Resumindo, o criminoso, ele é um irmão que ainda é rebelde. Porque talvez ele desconheça a lei divina. Talvez nunca lhes tenham ensinado. Ele é um necessitado. Ele necessita de socorro. Às vezes ele mesmo não sabe que necessita de socorro. Ele é um doente. Certamente ele é um doente. Ele não tem equilíbrio mental e espiritual para tomar a atitude certa, para fazer boas escolhas. E por isso, ele é um infeliz, porque ele desconhece o futuro, ele desconhece a lei de ação e reação, ele desconhece que tudo tem consequências e que nada fica apagado. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que realizamos. Outro slide, por favor. E no item 15, o espírito de Robert Lamennais, ele nos propõe uma questão para que a gente fique raciocinando. Ele diz assim: o homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve se expor à própria vida. Mas sabe-se que ele é um malfeitor e que, se escapar, ele pode continuar cometendo novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Pergunta muito séria que esse espírito fez a nós. E ele mesmo responde:
Essa é uma questão bastante grave. Segundo o meu adiantamento moral, quer dizer, o adiantamento moral do Lamennais, desde que se trata de saber se devemos ou não expor a vida, mesmo que seja para salvar um malfeitor, respondo: a abnegação é cega. A abnegação é um sacrifício que a gente vai fazer em favor de alguém. E quando a gente está disposto a fazer o sacrifício, a gente não pensa. O sacrifício é cego. E aí ele conclui: socorre-se a um amigo, socorre-se a um inimigo. Então devemos socorrer também o inimigo da sociedade, ou seja, um malfeitor. Bela resposta, não é? Não cabe nem comentário. Mas ele termina com um conselho: homens, todos vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai ao perigo esse homem que teria morrido injuriando-vos, talvez lhe agradeça. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, se ele vai agradecer ou não. Mas devemos correr em seu socorro, pois salvando-o, obedecemos a essa voz do coração que nos diz: podeis salvá-lo? Salvai-o. Não precisa de maiores comentários, que a gente fique com os conselhos de Lamennais. Muito obrigada pela sua paciência. Um bom domingo para todos. Senhor Deus, de bondade e misericórdia, permiti, Senhor, que nós, tão necessitados sempre do vosso perdão, aprendamos também a perdoar aqueles que nos causam mal. Tem piedade, Senhor, de todos nós, aprendizes da escola do Mestre Jesus. Sustenta-nos em nossas dificuldades e abençoa os nossos bons propósitos de não mais errarmos. Que assim seja, graças a Deus. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense a alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor.
A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora chegou o momento da nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pensar numa paisagem bem bonita. Pensar em Jesus. Vamos agradecer para o nosso Pai, Deus, ter nos concedido a cada um talentos e aptidões diferentes, para que assim nós consigamos ajudar uns aos outros, sempre caminhando um passo a mais para a evolução, mais perto de Deus, mais perto do nosso irmão Jesus. Com a sua permissão, Pai, a gente inicia esse estudo de hoje. Graças a Deus. Olá, queridos. Espero que todos estejam bem, assim como eu estou. O tema do estudo de hoje é uma pergunta muito interessante. Por que nascemos com diferentes aptidões? Alguém aí sabe o que quer dizer aptidão?
Então, aptidão é a habilidade ou capacidade de realizar uma tarefa de forma correta. E para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos a uma demonstração. Estão vendo esse balde aqui e esse copo? Então, qual é a função do balde? Ter água para poder colocar roupa de molho, ter água para fazer a limpeza do ambiente, entre outras coisas. E o copo? O copo para ter água para bebermos. São utilidades diferentes desses dois, não é? Na parte terceira do Livro dos Espíritos, temos a pergunta 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Por quê? E aí os espíritos respondem. Deus criou todos os espíritos iguais. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rápido do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura dessas aptidões é necessária e quando um não faz, vem o outro e faz. Cada um tem a sua função útil, cada um de nós. Nós não somos robôs, cada um tem seu tempo de aprendizado. Uns aprendem mais rápido, outros pouco mais devagar, necessitando do auxílio do outro. E a pergunta 805. Passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas, as habilidades? Sim, já o dissemos, o espírito que progrediu, ele não regride mais. Todo o aprendizado adquirido fica gravado. Sabe onde? Aqui, ó, nossa consciência. O que aprendemos fica definitivamente conosco. E assim, a diversidade das aptidões do homem não tem relação direta com a sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento que se tenha chegado como espírito. Deus, ele não criou a desigualdade de aptidões entre os homens, mas permite esses diferentes graus de desenvolvimento para que os mais adiantados possam ajudar os mais atrasados a progredir. E a partir daí, compreender a lei de caridade, que deve unir uns aos outros. A caridade não consiste em um auxiliar ao outro, então nesse caso também vamos auxiliando o outro a progredir. E é esse exemplo que vemos aqui, ó, do balde e do copo, cada um com a sua função. Somos nós. Temos diferentes aptidões, mas com o mesmo fim, chegar à perfeição. Então, agora vamos à próxima atividade? Beijinhos. Tchau, tchau. A parábola dos talentos. Jesus, você nos falou muito do reino. Como se faz para ganhá-lo? Vocês ainda têm dúvidas? Pensem então o quanto será difícil para os outros que não me conhecem bem. Você fala com frequência através de parábolas para se fazer entender. Fale mais esta vez. Então falaremos de dinheiro. Muito dinheiro. De talentos, que é o nosso dinheiro. Eu nem sequer consigo imaginar quanto vale um talento. Sei que corresponde ao pagamento de 6.000 dias de trabalho para alguém como eu. Todavia, procurem imaginar. Um homem, muito rico, devia partir para uma longa viagem. Preocupado com seus bens, mandou chamar alguns de seus mais fiéis empregados.
Eu decidi, meu fiel e honesto Rubem, confiar a você uma grande quantia. 5 talentos. Quando eu voltar, deverá me prestar contas. Pode confiar em mim. O dinheiro será administrado com sabedoria. Você deverá administrar 2 talentos. E quando eu voltar, me prestará contas. Você administrará 1 talento. O primeiro servo começou logo a fazer render os 5 talentos que seu amo lhe havia confiado. O segundo agiu da mesma maneira, procurando fazer frutificar os 2 talentos recebidos. O terceiro servo abriu uma cova e enterrou o dinheiro, porque temia que lhe fosse roubado. Passou-se muito tempo e finalmente o amo voltou para casa após sua longa viagem. Por ocasião de sua viagem, recebi 5 talentos para administrar. Trabalhei muito. Ganhei outros 5. Então dobrei o valor. Ótimo, meu fiel servo. Eu confiei em você. E você correspondeu bem. Alegre-se comigo. Você não é mais um servo, mas um amigo. Você confiou em mim deixando-me 2 talentos. Creio tê-los administrado bem. Eis minhas contas, agora tornaram-se 4. Você também demonstrou ser fiel e esforçado. Fez render os talentos. Merece meu reconhecimento. Eu sei o quanto é severo e por isso temi perder o dinheiro que me confiou. Assim, eu escondi muito bem e estou devolvendo exatamente aquilo que recebi. Quem recebe de mim não deve somente guardar, mas fazer render. Você não o fez, e isto provoca a minha justa ira. É muito difícil interpretar esta parábola? Não, Jesus. É muito clara. Muito clara. Mas eu estou preocupado com o nosso futuro. Por quê? O que você pensa? O que o preocupa? Nós, que o conhecemos e estamos te seguindo, tivemos mais do que os outros. E isto significa que, como aquele amo, você esperará muito mais de nós. Certo. Há os que têm mais e os que têm menos. Confiem na bondade e na misericórdia de Deus. Entreguem-se a Ele. Oi, galerinha, todos bem? Vimos um desenho muito legal, né? Nele, Jesus contava a parábola dos talentos. E vocês sabem o que é parábola? Bem, parábola é uma história com significados escondidos que nem sempre estão tão clarinhos assim, não, sabe? Mas que a gente pode desvendar e aplicar como conhecimento para muitas áreas da nossa vida. Vejam vocês a palavra talento, por exemplo. Como Jesus estava lá conversando com as pessoas, ele foi falar de algo que as pessoas conheciam. E talento, na época de Jesus, era o dinheiro deles, a moeda, assim como é o real para o Brasil, o dólar para os Estados Unidos, a libra para os ingleses. Ele foi falar de coisas da vida, do dia a dia, do dinheiro, do trabalho, coisas que todo mundo passa. Mas hoje, mais do que isso,
Talento significa a capacidade de fazer bem alguma coisa. E assim Jesus contou para a gente a história de um homem muito rico que distribuiu seus talentos entre os seus funcionários antes de viajar. Mas como a gente também conversou com vocês, hoje os talentos são muito mais do que dinheiro. São essas possibilidades, essa capacidade que a gente tem de fazer as coisas muito bem feitas. Alguns têm talento para música e cantam maravilhosamente bem, com vozes que fazem a gente imaginar que está no céu, ouvindo um coro de anjos. Tem gente que faz uma comidinha tão gostosa. Ai, a comidinha da minha vovó, que delícia! Eu tenho uma amiga que faz um bolo de chocolate que é, nossa, uma delícia. E assim a gente vai percebendo que cada um tem um talento único. Ou seja, nós também recebemos talentos quando viemos para o mundo. Mas por que será que existe essa desigualdade das aptidões? Ou seja, por que existe essa desigualdade nos talentos? Tem gente que faz tanta coisa bem e tem gente que ganha, que nem o moço da história, uma moedinha só. Sabe o que diz o Livro dos Espíritos? Ah, eles perguntaram isso. Kardec perguntou, por que Deus não deu os mesmos talentos para todo mundo? Por que Deus não nos ajudou dando para todos nós as mesmas possibilidades? Mas os espíritos dizem que sim, que Deus criou todo mundo igualzinho. Só que tem gente que se esforça mais do que o outro. E que, na verdade, já conseguiu esses talentos em outras reencarnações aqui na Terra. E que tudo aquilo que a gente aprende e fica realmente gravado no nosso espírito, a gente não perde nunca mais. Então, alguns já começam com mais talentos do que outros. Mas isso não quer dizer que é um pior do que o outro, não, tá? Na verdade, a gente é igual ainda, mesmo sendo diferentes. E as nossas diferenças, elas se complementam. Olha que interessante. A gente funciona como se fosse mesmo um quebra-cabeça e vai se complementando para fazer do mundo um lugar muito melhor, especial. A gente se ajuda, um é médico, o outro é advogado, o outro limpa a casa e lava uma roupa que é uma beleza. E aí quando você chega em casa tem aquela casinha, ai, tão limpinha e tão cheirosa que você pode descansar. E todos os talentos, todas as aptidões, todas as possibilidades de fazer alguma coisa no mundo, elas são importantes. Todas elas são muito importantes para o funcionamento do mundo. O que seria de nós se o pessoal que trabalha recolhendo lixo, de repente, parasse de recolher o lixo? Ah, eu vou dizer, a rua ia ficar tão fedorenta, ia ser terrível. O pior de tudo é que tem gente que fica com tanto medo de usar o seu talento que foge da vida. Mas e você? O que você está fazendo com o talento que recebeu? Não adianta fazer como esse pessoal que pensa que é avestruz e enfia a cabeça na areia. Ou então, como o nosso colega da história, que enterrou o seu talento e não produziu nada. Porque mesmo que você não tenha um talento muito grande, se você trabalhar com esforço, você pode melhorar e transformar. Sim, transformar esse talento em algo muito maior.
Porque afinal de contas a gente veio para o mundo para vencer. E com o talento que precisa para desempenhar bem a tarefa. Afinal, estamos todos onde precisamos estar. E ainda te digo mais. No final dessa história, Jesus vai estar de braços abertos para receber a gente e para parabenizar, para dizer que bom que você se esforçou para usar bem o seu talento, para crescer na vida, para ser feliz. Você usou o talento que tinha e multiplicou em bem, em trabalho, em esperança, em força de vontade. Porque é para isso que a gente vive, para multiplicar os nossos talentos e fazer do mundo um lugar muito melhor para se viver. A seguir, a gente vai ter a atividade da evangelização de hoje e depois a prece. Até já! Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma atividade? A atividade de hoje é para a gente encontrar os pares das profissões e das virtudes. A gente viu com a tia Cris e com a tia Daisy que o tema de hoje é sobre as nossas diferentes aptidões. E aí, nessa tarefa, a gente vai ter que encontrar o par que combina. Vamos lá? Vou escolher um papelzinho e aí a gente vai ter que encontrar nesses outros papéis qual é o par. O primeiro é generosidade, muito importante, é uma virtude muito importante, que a gente se preocupa com o nosso semelhante. Aqui a gente tem uma imagem de uma criança consolando a outra amiga, falando para ela que está tudo bem, que ela não precisa chorar, que ela está com ela. E isso é ser generosa, é ser generoso. Vamos ver se a gente acha o outro par? Encontramos. Esse aqui é um médico, uma profissão muito importante. Não encontramos, encontramos a professora. Aqui a gente encontrou a virtude da caridade. É um menino ajudando uma senhora a atravessar a rua. Não. Eu acho que a professora estava aqui. Achamos a professora. Uma profissão também muito importante, que nos ensina muito na escola. Achamos a profissão do bombeiro. Não. Esse aqui é o dentista. Vamos ver se a gente acha. Caridade, bombeiro. Acho que eu já sei onde está. A gente já tirou o médico. Agora, onde será que ele está? Será que ele está aqui? Não, aqui é o dentista. Será que ele está aqui? Achamos a profissão do médico. Então, me ajudem. Faltou o dentista e a caridade, não é isso? Vamos ver se a gente encontra. Caridade, e eu acho que está aqui em cima. Caridade, uma virtude muito importante. Dentista. É aquela profissão que a gente não gosta de visitar, mas ela também é importante. Pronto, nós completamos o joguinho. O link do jogo, ele vai estar na seção pública, na descrição da seção pública. Espero que vocês tenham gostado e que joguem bastante. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jesus, mestre querido,
Muito obrigado pela oportunidade de estudo, de reflexão e de conscientização de tudo de bom que temos dentro da gente, a construir, a desenvolver, numa ação contínua, lenta, mas contínua. Persistir sempre. Muito obrigado, Senhor, que façamos a nossa parte, que façamos o bem com dedicação. Obrigado, Mestre querido, que possamos então encerrar o nosso estudo de hoje. Muito obrigada. Graças a Deus.